Todo cristão sabe que, no final dos tempos, no início das dores, o próprio Cristo nos avisou que seríamos perseguidos, caçados, condenados e até ceifados. O que conforta muitos cristãos é achar que não vai ser nessa geração, isso nunca vai acontecer e etc. Eu não sei em qual geração realmente vai acontecer, mas que estamos muito próximos desse tempo, isso é um fato. Cada vez mais o grupo dos cristãos é mais perseguido, até mesmo por omissão desses próprios cristãos. Muita gente se diz cristão, mas apoia, assiste, gosta, vibra por pessoas que odeiam a fé dela e as perseguem justamente por isso. Ajudam inclusive a criar leis, a moldarem, marcas inclusive fazem isso, artistas, mas o cara diz: eu gosto da música, eu não vou ser um cara extremista. Você só é extremista, meu irmão, se você começar realmente a atacar, fazer mal às pessoas, cometer crimes pelo seu ponto de vista. Mas você não é extremista por dizer não a coisas que não respeitam a sua fé e não te inclui no meio deles. Você não é extremista por afastar isso de você. As consequências dessa fraqueza dos cristãos, ela começa a aparecer. Essa dica foi a mais pedida dos últimos dias. Eu peguei alguns inscritos que me mandaram aqui, os primeiros, e começando aqui por Alexandre dos Santos Silva, Pego, que é o Claudinei, Pedro Nedved, Matheus Aires, Renato Valim, Gerson Souza, Leandro Falcão da Silva, entre outros que também mandaram essa e outras dicas, agradeço a todos. Mas essa dica aqui me surpreendeu porque todos eles pediram essa daqui. E por que, tantos inscritos pedindo justamente essa dica? Pelo absurdo que ela é, meus irmãos. Estudante cita Jesus em discurso de formatura e fica sem diploma. Micah Priest desrespeitou a regra de não fazer alteração no roteiro previamente aprovado pela direção da escola de cidade nos Estados Unidos. Vamos lá. Você já pensou o que teria acontecido se uma pessoa não recebesse o seu diploma por dizer que era uma pessoa colorida? Você já imaginou o bafafá? Você pode ter certeza que pessoas teriam saído presas dali. Agora, o que é que acontece? Eu não li essa matéria, estou lendo agora. Eu nem ia ler, sinceramente, família, porque eu estou encaliçado disso aqui já. Eu sei onde isso vai chegar, Inclusive, essa matéria ela foi publicada em 31/5/2024, mas como houve muito pedido, eu estou trazendo aqui para você. A matéria começa assim. Antes de eu dar a minha conclusão, eu vou explicar para você, Daqui a pouco eu vou explicar por que isso é culpa dos cristãos, o que deveria ter acontecido ali. Acho que nem vai ter na matéria, Se tiver, não precisa eu dizer, mas creio que não vai ter e eu vou explicar no final do vídeo. Vamos entender aqui o que é que aconteceu, as notícias da mídia. A fé remove montanhas, mas pode impedir a entrega de um diploma. Que o diga o estudante Micah Price, que teve negado o certificado na cerimônia de formatura de uma escola secundária da cidade de Alexandria, no estado norte-americano de Kentucky. Tudo porque ele iniciou seu discurso agradecendo a Jesus Cristo. Como a menção religiosa não estava prevista no roteiro da solenidade, o aluno foi punido pela direção do colégio. De acordo com a direção de Capel High Country High School, todos os formados foram avisados de que não seriam admitidas alterações nos discursos previamente aprovados. Diretores e funcionários do colégio ficaram irritados com o improviso na fala de Price. Você imagina que tipo de funcionários e que tipo de diretor deve ter ficado irritado com o rapaz. Daquele tipo que bebe sangue de bebê em taça, Daquele tipo mesmo, Servos você imagina de quem? Turma, antes de qualquer outra palavra sair da minha boca, devo dar a honra e o louvor e a glória ao meu Senhor e Salvador Jesus Cristo, disse Price, dirigindo-se ao ginásio lotado de pais, alunos, professores e convidados. Empolgado com os aplausos dos participantes de solenidade de formatura, o estudante prosseguiu com o tom de pregação do seu discurso, que com as suas próprias palavras nos diz que é a luz, o caminho, a verdade e a vida. Classe, qualquer pessoa na audiência hoje, estou aqui para lhe dizer que se você não tem nenhuma dessas coisas em sua vida e não consegue encontrar a resposta, então meu Senhor e Salvador é a sua resposta, prosseguiu o aluno. Price disse que, após encerrar o discurso, foi questionado por um membro da direção da escola. Segundo o estudante, o professor falou que ele deveria explicar o porquê de ter desrespeitado o roteiro previamente aprovado. O estudante contou que havia compartilhado com colegas de turma uma versão do discurso com as citações religiosas, mas que foram aconselhados a retirá-las antes da apresentação à direção do colégio. Aqui a mídia podre, tenta justificar, você deve ter visto o começo. Não, porque estava combinado o escambau. O diploma não é um presente que a instituição, no caso essa Campbell High Country School, esse lixo aqui, que você vê que não é só no Brasil que está sendo apodrecido o sistema educacional. Isso começa no primeiro mundo. Dane-se o que eles combinaram. Aquele é um momento onde os estudantes, desde que não cometa crime, têm o direito de se expressar. Afinal de contas, os caras estudaram anos e anos para se formar.
e durante esse dia a escola quer ditar o que a pessoa deve dizer ou não. Eu repito, o que teria acontecido se essa pessoa tivesse levantado uma bandeira colorida, por exemplo, e esses homens não tivessem entregado o diploma? Será que eles tinham coragem para fazer isso? Eu estou dizendo para vocês que está sendo criado privilégio todos os dias. E o problema dos cristãos é esse, ficar com a boca aberta. Porque se o auditório todo gostou do discurso do rapaz, não se sentiram ofendidos e aplaudiram com clamor, por que deixaram que essa situação ocorresse? Se não entregasse o dele, não entregava o de ninguém. Isso era o que, se eu tivesse lá, teria dito. Ó, se não entregar o dele, não entrega o de ninguém, porque a gente acaba com a festa agora. A gente vira a mesa, a gente vai jogar tomate em vocês, né? Ovo podre. É isso que vai acontecer. Tem que ser assim, meu irmão. O cristão, ele tá baixando demais a cabeça e é por isso que tá acontecendo. Porque, como diz o ditado, quem baixa muito a cabeça, a bunda aparece. E o brasileiro tá com a bunda toda de fora, o bundão de fora. Não sente nem mais a brisa fria. Tá lá aquele traseirão de fora. E isso não é só no Brasil, como você tá vendo aqui. Os americanos também estão indo pelo mesmo caminho. Talvez estejam até mais avançados do que aqui. E olha que os caras têm recurso, né? Tem educação, como a grande mídia gosta de dizer. País de primeiro mundo. O pessoal gosta muito de falar mal, né? Do Velho Testamento, das batalhas que a antiga igreja enfrentou, né? Para poder se espalhar, se não teria sido espremida, esmagada como era, né? Qual religião, quais povos tiveram tanta gente, membros, né? Seus membros, usados inclusive para alimentar leões, como o cristianismo? Não tem nenhum para você falar aí, nenhum. Não, mas tal povo não foi. Quando você fala, por exemplo, de escravos, dá uma olhada nessa imagem aí. Você tá vendo aí, né? Quem são as cadeiras? Quem estava vendendo esses escravos era a rainha Nísiga, Ana de Souza Membande. Você pode pesquisar. Era também conhecida como a rainha do Nondongo e rainha de Matamba. Isso durante o século VII. A rainha Nísiga vendeu 200 mil escravos aos portugueses. Então cadê o preconceito aqui? Porque o que eu tô vendo é uma negra vendendo negros. Aí eu pergunto a você, cadê a opressão do homem branco? Porque como é que pode uma pessoa vender o seu próprio povo? A maldade sempre existiu. E ela sempre foi contra as pessoas vulneráveis, não importa a cor. Ou você acha que também não existiam os escravos brancos? Bastava a pessoa ficar muito endividado e ter que se submeter a isso. É um fato. Mas as narrativas são construídas, meus irmãos, como bem disse o Máscara da Morte de Câncer, né? Elas são construídas de verdade pelos que vencem. Se você perdeu a luta, então você era mau e fraco. A história se lembra dos perdedores assim. Seus motivos não eram certos, mesmo que tenha sido os tiranos que venceram a custa inclusive de muito sangue. É o que a gente vê hoje. Então você vê aí nesse caso 200 mil escravos vendidos pela sua própria irmã. A pessoa que deveria zelar por eles. O que importava era o dinheiro, as bugigangas, né? Mas aí a esquerda que domina, principalmente aqui no nosso país, ela não usa essa narrativa e esconde essa parte da história. E vai dizer que sempre foi culpa do homem branco. Da mesma maneira aí, o verdadeiro povo que está sendo excluído da sociedade, caçado, perseguido, são os cristãos. Mas eles dizem que não. Fazem vista grossa, e igrejas, inclusive, naquele país do pastel de vento, do flango frito, sendo destruídas, invadidas. Tem que entrar de acordo, o discurso, né? A pregação tem que estar de acordo com as regras dos seus ditadores, do contrário, não pode continuar. Isso também acontece no Brasil. Aqui é processo, né? Aqui nós temos deuses no Olimpo, então ele dá uma martelada e faz com que você perda tudo que você conquistou na vida, né? E se brincar ainda pode pegar 17 anos, como nesse caso aí que tá tendo, né? Que ele diz que ameaçar a família e ele mesmo é quem vai tomar as providências, como sempre, né? Não, eu sou suspeito, mas eu vou continuar aqui na frente do inquérito. Quer dizer, assim, são coisas absurdas. E quando você vê esse tipo de coisa também acontecendo nos Estados Unidos, o povo diante de uma provocação dessa, né, não reage, fica de cabeça baixa, só resmungando, eles vão tendo o espaço que eles precisam. Porque o grande problema no mundo é que nós aceitamos as narrativas. Eles taxam aquela coisa ali, por exemplo, de alguma fobia, e a pessoa parte do princípio de fobia para fazer a defesa, quando não deveria aceitar a classificação. É como se eu dissesse, olha, você é ladrão. Aí você vai tentar justificar o seu lado, mas aceitando o nome de ladrão você já perdeu, meu amigo. Se você é honesto, você diz, opa, de onde é que você colocou esse nome em mim? Por que você colocou esse nome em mim? Eu não aceito, eu não roubei. Ladrão pode ser você, não é verdade? Se alguém te acusasse assim, mas em vários assuntos nós aceitamos a classificação que o sistema faz. Eu estava vendo agora uma matéria da UOL mesmo, eles dizendo que é indiscutível os acontecimentos de janeiro, né? Natal, invasão, tentativa de golpe. Não, é indiscutível. Indiscutível? Como é que a gente aceita essa classificação? Aí coloca uma pessoa lá para tentar, né, explicar, mas o cara aceita que de fato houve a tentativa. Já começa a tentar defender, perdendo o debate já. Porque você aceitou, você já perdeu. Enfim, meus irmãos,
É indignante o que está acontecendo e também mostra que, de fato, esses são os tempos trabalhosos, o início deles. Quanto tempo isso vai durar, não sei. O que eu digo para você, meu irmão, é que tente se proteger e depender menos do sistema. Para isso, nós estamos trazendo, inclusive, até dia 15, o nosso curso do Bitcoin, Senhores do Bitcoin. Última chance mesmo, pelo menos aqui no nosso canal, né? Creio que outros youtubers vão continuar oferecendo. Inclusive, acredito que as grandes plataformas, a grande mídia também vai oferecer. Afinal de contas, cada vez mais empresas, a BlackRock tem investido bilhões de dólares nisso. E logo logo eles vão ter muitos atravessadores, muitas pessoas que vão cuidar do seu investimento em Bitcoin. Não dá para mexer no Bitcoin. Então o que é que o sistema inventou? O sistema inventou, já que não dá para mexer no Bitcoin, não dá para alterar e controlar, então nós ficaremos responsáveis por atravessar, né? Quando a pessoa precisar, olha, não sei investir, como é que eu faço? Então eles vão ter as empresas deles, já tem as empresas deles, né? E você deve estar vendo propaganda aí, né? Tá passando já, várias propagandas. Não, invista aqui com a gente. Quem na verdade é dono do seu dinheiro é esses atravessadores, porque como eles estão regulados, ou seja, o Estado, né, controla eles. A partir do momento que eles acharem que você tem algum problema, seu dinheiro fica preso do mesmo jeito. O que eu acho que vai acontecer, meus irmãos, não é que eles vão controlar a moeda Bitcoin. Eles vão controlar justamente todos os mecanismos, né, que você tem para fazer um investimento nela. Essas carteiras individuais, tudo isso vai sumir, vai desaparecer do mercado. Vai ficar naquela coisa. Quem tem, tem. Quem não tem, não vai ter mais. Vocês lembram daqueles canais que ensinavam a você ter os programas, né, que eram muito caros, aí você procurava, né? O pessoal que ensinava a você instalar esses programas. Hoje, nessa plataforma aqui, está proibido você postar algo desse tipo. Se você postar, né, ensinando como fazer, seu canal cai. Pode ver que não tem mais, né? Os caras colocavam o link, inclusive, desses programas já daquela forma grátis, né? Hoje não tem mais. Por quê? Porque foi proibido. Então, da mesma maneira vai ser com Bitcoin. Ah, eu quero fazer os meus próprios investimentos, eu quero saber trabalhar com a moeda, eu quero ter a minha carteira. Não, vai ser proibido ensinar e mais proibido ainda vender. Então não vai ter mais isso. Eu acredito que é esse o caminho que o Bitcoin segue hoje em dia. Ainda dá tempo de você aprender, meu irmão. Amanhã pode ser tarde. E aqui no nosso canal só vai até dia 15. Né? Feito por uma pessoa que já trabalha em banco, uma pessoa que entende. Depois, meu irmão, aí realmente não tem mais o que falar, né? A chance está sendo dada. Até dia 15, tá certo? Link aí na descrição. Se não tiver nesse vídeo, tá no anterior. E deixa a tua opinião sobre esses absurdos, essa cassação, essa perseguição em cima dos cristãos. Deixa aí, meu irmão. Fique com Deus, um abraço e a gente segue juntos. Fui!